Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o Padre Douglas, da Paróquia São Geraldo Magela, da Forania São Bernardo Centro, e é com grande alegria que iniciamos o nosso programa Verbo, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André. Programa transmitido nas mídias sociais da nossa Diocese de Santo André, também no Spotify e nos canais de WhatsApp. Hoje, dia 5 de setembro, quinta-feira, estamos celebrando a 22ª semana do Tempo Comum. E vamos meditar hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir as palavras de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era a de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, ficaram espantados. Jesus, porém, disse: Simão, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas vai fazendo conosco este percurso para compreender aquele que se revela como verdadeiro Filho de Deus. Jesus está na beira do mar, ali junto com uma grande multidão que quer ouvir as suas palavras. Jesus senta-se na barca de Pedro e da barca de Pedro ensina as multidões. Isso mostra para nós que a igreja, a barca de Pedro, tem esta missão de, como Jesus, proclamar a palavra de Deus. É da igreja, a barca de Pedro, que vem a palavra que Cristo anuncia para todos nós. Nós, como fiéis discípulos do Senhor, também somos convidados a proclamar esta palavra, a imagem de Cristo, imitando os seus gestos. Logo em seguida, Jesus convida Simão e os seus companheiros a irem para as águas mais profundas. Ou seja, todos nós somos chamados a missões específicas e de vez em quando devemos nos desafiar e ir para outra margem, ir para lugares mais distantes, anunciar a palavra de Deus, como o Senhor nos pede. Pedro vai com Jesus e junto de seus companheiros para as águas mais profundas lançar as redes. Mas nós ouvimos da palavra de Pedro um certo desânimo, uma certa falta de esforço, porque Pedro já pescou a noite inteira e nada colheu. Ali sente então que o seu trabalho não está dando frutos. Às vezes nós também podemos correr o risco de nos sentir desanimados, desamparados diante da missão, achando que não tem mais para onde ir, não tem mais como progredir, não tem mais como prosperar. Mas, em atenção à palavra de Jesus, nós devemos permanecer firmes à nossa missão, ainda que não vejamos os frutos da pesca. Quando Pedro lança novamente as redes em atenção às palavras de Jesus, então colhe uma grande multidão de peixes que faz com que as barcas quase afundem. Era necessário pedir a ajuda da outra barca.
Isso faz com que todos compreendam que Jesus de fato é o Messias, o Filho de Deus. Nós vimos que os demônios antecipavam o anúncio de Cristo, dizendo: Tu és o Santo de Deus. E Jesus mandava que eles se calassem, porque é o próprio Pai quem vai revelar o Cristo. É o próprio Pai que mostra ao mundo quem é Jesus. E aqui, diante de algumas pessoas, Jesus revela quem ele é. Revela o seu poder, revela a sua trajetória, revela a sua missão. Isso faz com que aqueles homens deixem, então, as suas redes, deixem tudo para trás e sigam Cristo. Esta é a missão de todos nós, seguir Jesus. Mas é preciso deixar para trás o velho homem, os desânimos, as tristezas, as angústias. É necessário caminhar sempre com os olhos fixos em Jesus. Ele que vai nos indicar o caminho, é Ele que vai nos anunciar a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.